Olá, eu sou o Macorati e eu estou apresentando bibliotecas que podem aumentar a produtividade do desenvolvedor na plataforma .NET. E hoje eu vou apresentar a biblioteca Mediator. A biblioteca Mediator é uma biblioteca open source que foi criada por Jimmy Bogart, cujo objetivo é fornecer uma implementação simples do padrão Mediator em aplicações na plataforma .NET. Esta biblioteca ela permite o envio de mensagens no processo, o que por sua vez permite seguir o padrão Mediator. A biblioteca Mediator ela fornece as interfaces que facilitam a implementação do fluxo de comunicação entre os objetos. Então vamos entender um pouco mais sobre o que é o padrão Mediator. O padrão Mediator é um padrão de projetos comportamental que foi definido pela Gang of Four ou GOF. E segundo a definição da Gang of Four, o objetivo do padrão Mediator é definir um objeto que encapsula a forma como um conjunto de objetos interage. O Mediator ele promove o acoplamento fraco ao evitar que os objetos se refiram uns aos outros de forma explícita e permite variar suas interações independentemente. Então esta é a definição padrão do Mediator. E a aplicação deste padrão ele nos ajuda a garantir um baixo acoplamento entre os objetos da nossa aplicação, permitindo que um objeto se comunique com outros objetos sem saber nada da sua estrutura. E ele também centraliza o fluxo de comunicação entre os objetos, facilitando a manutenção. Então, vamos ver um exemplo bem básico de como funciona este padrão. Imagine que eu tenho três objetos, o objeto A, o objeto X e o objeto Y. O objeto A precisa conversar com o objeto X e também com o objeto Y. Só que o objeto A não conhece nenhum dos dois, nem X nem Y. Então aqui eu vou usar o Mediator, ele vai criar um mediador. E agora o objeto A manda uma mensagem para o mediador e o mediador envia a mensagem para cada objeto. O mesmo princípio é válido se o objeto X ou Y quiserem se comunicar com o objeto A ou se eles quiserem se comunicar entre si. Então, com esse padrão, cada objeto possui uma única responsabilidade e consegue se comunicar com outros objetos sem a necessidade de conhecer esses objetos. Assim, cada objeto trabalha de forma independente e isolada, não havendo acoplamento entre eles. Então a biblioteca Mediator, ela implementa este padrão e com isso, através da sua implementação, nós vamos ter todos esses benefícios. Então agora eu vou mostrar os prós e os contras em usar a implementação do Mediator através da biblioteca Mediator. As vantagens: usando o Mediator, que implementa o padrão Mediator, nós temos um desacoplamento entre os objetos, como já foi apresentado. Temos também um encapsulamento da comunicação entre os objetos e os objetos eles podem ser facilmente alterados, pois eles são independentes uns dos outros. E duas desvantagens mais importantes são que o mediador, a classe que faz a mediação, ela pode se tornar o gargalo da aplicação. Então, se a sua aplicação tiver muitos objetos e houver muitas interações entre os objetos, todas esse fluxo de comunicação vai ter que passar pelo mediador. Então, isso pode ser o gargalo da aplicação. E outra desvantagem é que a complexidade do código ela aumenta quando você implementa o Mediator usando a biblioteca Mediator. E como nós podemos usar a biblioteca Mediator na plataforma .NET? A biblioteca Mediator ela pode ser usada em diversos tipos de projetos da plataforma .NET, mas ela é mais usada em projetos ASP.NET Core. Então por isso eu vou focar na instalação e configuração para aplicações ASP.NET Core. Então para instalar e configurar o Mediator, nós usamos dois pacotes nas aplicações ASP.NET Core. Usamos o pacote Mediator, então aqui eu estou dando os comandos para instalar o pacote Mediator no Package Manager e na linha de comando, usando NetCLI. E também temos o pacote Mediator Extensions Dependency Injection. O primeiro pacote, o Mediator, ele faz a implementação do padrão Mediator e aqui no segundo pacote, ele é usado para gerenciar as dependências do Mediator. Então, aqui eu tenho os comandos para instalar este pacote no Package Manager e na linha de comando usando o NetCLI. Após instalar esses pacotes, nós podemos registrar os handlers em um assembler usando o método de extensão addMediator.
e definindo aqui os assemblers aonde eu vou poder usar os recursos do Mediator. Feito isso, eu posso injetar a interface Mediator nos controladores e serviços, que vai permitir eu trabalhar com aquela classe mediadora. Então tudo isso já está implementado graças à biblioteca Mediator. Basta eu instalar os pacotes e fazer o registro do serviço e dos handlers. E a seguir eu vou apresentar como é que funciona a implementação do Mediator. Então basicamente o Mediator possui dois tipos de mensagem que ele despacha. Mensagem de request e de response, que é despachada para um único handler, e as mensagens de notificação, que é despachada para múltiplos handlers. Aqui nesse esquema nós temos dois componentes principais: o request, que representa a mensagem que vai ser processada, e esse request ele possui as propriedades para fazer o input dos dados para os handlers, que é o segundo componente. O handler ele faz o processamento das mensagens. Então o request representa a mensagem a ser processada. Através do request eu faço o input dos dados nos handlers, que os handlers vão utilizar, e no handler eu defino o processamento dessa mensagem. Então cada handler normalmente ele vai tratar com um único request. E esses componentes eles são implementados usando as interfaces eRequest e eRequestHandler por handler. Então são as duas interfaces que eu uso para implementar o request e o handler. E geralmente essas interfaces elas vão atuar em cenários de comandos e de consultas. Primeiro criando a mensagem usando aqui eRequest e a seguir realizando o processamento da mensagem usando eRequestHandler. Continuando, nós temos dois tipos de request no Mediator. Aqueles que não retornam um valor, representado pela interface eRequest, e aqueles que retornam um valor, representado pela interface eRequest de T, onde T aqui é o tipo de retorno. Então cada interface request ela tem a sua própria interface de handler. Para cada request eu tenho um handler. Então eu tenho o eRequestHandler de T para processamento que não retorna valor. Geralmente isso está relacionado com o eRequest. E eu tenho o eRequestHandler de T e U para o processamento que retorna um valor. No caso aqui está representado pelo tipo U. Esses dois componentes, eles não fazem nada sozinho, o request e o handler. Eles precisam de um intermediador, que será responsável por receber o request e invocar o handler associado. Então, quando eu crio um request e um handler, eles ficam associados e eles precisam de um mediador para receber o request e repassar para o respectivo handler. Então, para fazer isso, nós temos o componente mediator, que implementa a interface eMediator, por onde nós interagimos com as demais classes. Então, usando a interface eMediator, as nossas classes elas não irão saber quem ou quais componentes irão realizar determinada ação. E aqui nesse cenário, eu apenas envio a mensagem para o Mediator e ele vai encarregar de chamar a classe que vai executar o que nós precisamos fazer. Então eu vou mostrar agora um exemplo de utilização do Mediator. Eu vou fazer uma comparação com uma API que usa o Mediator e a mesma API sem usar o Mediator. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019. Eu já tenho um projeto que é um projeto ASP.NET Core Web API, e neste projeto, que é um projeto que eu criei apenas para mostrar aqui a implementação do Mediator, eu já tenho aqui a dependência do Mediator definida e do pacote do Mediator Extensions Microsoft Dependency Ingest incluída no projeto. E aqui eu tenho o Swag. Então os três pacotes aqui necessários para minha aplicação funcionar já estão no projeto. Então nesse projeto ele é bem simples. O meu modelo de domínio aqui é um customer que só tem um ID e um nome. Eu implementei aqui um repositório onde eu defini apenas dois contratos para retornar um cliente e para criar um cliente. Um get customer que retorna o cliente pelo ID e um create customer que vai criar um cliente. E na implementação, olha, que é uma implementação assim só para questões de demonstração, o get customer recebe o ID e cria um novo customer e retorna esse customer. E o create customer, ele basicamente vai receber o customer e vai retornar um novo GUID. Então o tipo aqui do ID do customer é do tipo GUID. E eu tenho aqui um serviço que eu chamei de Validation Service, que tem apenas um método validate, e a implementação dele ele está aberto aqui porque isso
foi feito apenas para fim de demonstração. Então eu tenho repositórios, tenho serviços e aqui no meu controlador eu tenho agora as minhas APIs. A primeira API é o Customer sem Mediator. Vamos ver como ela foi implementada. Então está aqui a minha API que não está usando o Mediator. Então aqui é a implementação padrão. Eu estou injetando os serviços do repositório e da validação no construtor do meu controlador, que representa a minha API. Então, num projeto mais complexo, com certeza eu ia ter mais serviços e mais dependências que eu teria que injetar aqui nesse construtor. Quando isso acontece, aqui nos métodos actions, a maioria das actions acaba usando apenas um subconjunto das dependências. Nem todas as dependências que eu injeto aqui no construtor são usadas por todos os métodos actions. Geralmente isso não ocorre. Então, para evitar que isso ocorra, eu teria que separar cada action na sua respectiva classe. Aí eu teria uma necessidade de injetar menos dependências para cada classe. Agora, quando eu tenho esse cenário com muitas dependências injetadas num único lugar, isso geralmente é uma indicação de que o princípio da responsabilidade única está sendo violado. Então aqui eu injeto os repositórios do serviço e em cada método action, eu estou fazendo a validação e eu estou realizando a operação, que no caso aqui para obter o cliente, eu chamo o método repositório e aqui para criar o cliente, faço a mesma coisa. Então essa é a implementação padrão da API sem o Mediator. Vamos agora ver a mesma implementação usando o Mediator. Então, olha, para usar o Mediator, eu já mostrei, eu tenho que incluir o pacote do Mediator e do Mediator Extensions Microsoft Dependency Injection. E tenho que também aqui na classe Startup registrar os serviços, do repositório, da validação, e do Mediator. Então aqui eu estou definindo ele para usar no Assembler do meu projeto. Como eu só tenho um único projeto, eu vou poder usar o Mediator em todo o projeto. Então aqui na implementação da API com o Mediator, vamos analisar o código. Então observe que o código ficou menor. Aqui na minha API, agora eu só tenho uma dependência, só estou injetando uma dependência, olha aqui, que é a interface e Mediator. Então a dependência do repositório e da validação foram removidas aqui da minha API. E se eu seguir essa refatoração para cada método action, cada dependência seria removida do controlador e substituída apenas pela interface e Mediator, como eu estou fazendo aqui. Então agora, cada método action, em vez de ele realizar as operações, o que ele está fazendo? Ele simplesmente está criando um comando no método action e está passando esse comando, usando o Mediator e o método send, para um manipulador separado. Então, o que eu tenho de novidade aqui? Eu precisei criar um request para cada método action, para obter o cliente, para criar o cliente. Então vamos ver a implementação dos requests Get Customer Request e Create Customer Request. Eu fiz isso numa pasta que eu chamei de Handlers e dentro dessa pasta eu criei os requests, Get Customer Request. Então aqui que eu estou usando a implementação da biblioteca Mediator. Eu tenho aqui uma interface request e aqui eu estou indicando o tipo do meu request que será retornado, vai ser um cliente. Então o Get Customer Request retorna um customer e eu tenho que passar para ele um ID, que é um guide. Da mesma forma, o Create Customer Request, aqui ele implementa aí request e ele vai retornar um guide e ele tem que receber um customer. Eu poderia retornar um customer aqui, mas lá na minha implementação, para simplificar, eu estou retornando um guide e estou recebendo um customer. Esse é o request. Cada request ele tem um handler associado. Então, o Get Customer Request tem o Get Customer Handler. Então, ele tem que implementar a interface e request handler. E aqui eu estou passando o meu request e o que ele vai retornar. Então, aqui eu estou injetando as minhas dependências. Então, no método handler, o Get Custom Handler, ele implementa a interface do handler e essa interface eu tenho que implementar o método handle. E é aqui que eu faço as operações. Então, eu movi o serviço do controlador para uma classe e ela está sendo executada no método handler, que é uma implementação da interface e request handler. Então aqui eu faço a injeção no construtor da classe handler e agora o método handle ele faz exatamente o que o método action fazia, mas agora ele está numa classe separada com as suas próprias dependências. Então aqui eu estou seguindo o princípio SRP e estou isolando aqui na minha classe o serviço relacionado a obter um customer.
E com isso, o nosso controlador lá agora ficou apenas com uma dependência. E cada método action só tem que traduzir o seu modelo de entrada para um comando, passar por request, passar por handler. O handler vai receber o request, olha, e vai fazer a operação e vai retornar. Então esse seria o getCustomer e o createCustomerHandler da mesma forma. Olha, ele herda e request handler. Eu passo o request e ele retorna um guide. Aqui eu injeto as dependências que eu preciso e no método handle da interface request handler, eu, com os dados do request, que é o meu input, usando as dependências, realizo a operação e retorno aquilo que o meu método action iria fazer. Então se eu executar aqui, ó, vocês vão ver que essa implementação, embora não seja uma implementação real, ela vai estar funcionando. Ó, Customer com Mediator. Vamos testar só esse aqui. Ó. Então eu vou dar um get, vou dar um tryout. Aqui eu preciso passar um ID. Eu vou passar esse ID que ele está me sugerindo aqui, que tem que ser um guide, né? Vou executar. Ó, ele criou o Customer com o nome Macorati. E se eu der um post aqui, ó, vou dar um tryout. Aqui eu vou colocar aqui, ó, teste de inclusão. Mandar executar, ele me retorna um guide, tá vendo? Ó, exatamente como eu estava esperando. Esta seria uma possibilidade de utilização da biblioteca Mediator. No caso aqui, eu estou substituindo os métodos actions do meu controlador do processamento, estou movendo aqui para classes isoladas e essas classes estão se comunicando usando o padrão Mediator que está sendo implementado aqui pela biblioteca Mediator. Agora, a biblioteca Mediator ela é muito usada também para implementar o padrão CQRS na ASP.NET Core, mas isso é assunto para uma outra aula. Então até a semana que vem.